E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Ayub e hoje eu vou te mostrar como é que no cinema as cores também contam histórias, beleza? Então, vamos lá! Bom, logo de cara eu preciso dizer que eu vou usar o filme Coringa de 2019, que é um filme que eu gosto bastante, para mostrar alguns trechinhos de como as cores conseguem também contar histórias, tá? Esse vídeo vai ter spoilers, porque aqui eu vou estar mostrando algumas cenas do filme inteiro. Então, se você ainda não viu, corre lá, assiste e volta pra cá, beleza? Bom, essa cena que eu peguei aqui é uma cena que acontece depois que ele é despedido, né, por uma coisa que ele não fez, assim, e o personagem o tempo inteiro sendo recriminado, sendo desdenhado, assim, né, sendo maltratado mesmo. E aqui a gente tá num vagão de metrô, né, num vagão de trem, assim, e perceba que a iluminação daqui é muito dura, né, então essa luz que vem do teto do metrô é uma luz forte, é uma luz que bate de frente com ele, e é dura como a vida está sendo com ele, né? Esse é o primeiro ponto muito interessante da gente analisar, tá? Passando um pouquinho mais, a gente é apresentado para esses 4 personagens aqui, sendo esses 3 aqui uns caras que começam a bulinar essa garota, né? Ou seja, implicar ela, ficar jogando batata frita nela, que é uma coisa ridícula de se fazer. E percebam que o trem, ele é muito contaminado por informações, né? Então a gente tem a todo momento aqui, ó, os banners, pichações, né? Essas coisas que vão poluindo visualmente o nosso cenário. E outra coisa interessante que eu preciso comentar com vocês é que os tons desse filme, pelo menos esses tons aqui, principalmente do trem, eles são puxados mais pro verde, né? Mais pro azul esverdeado, uma coisa meio ciano. Isso é um padrão que a gente vê se repetindo pelo filme inteiro. E é muito curioso porque os filmes da DC mesmo, eles carregam uma coisa assim, porque esse padrão mais frio, ele transmite um certo caos. Um caos que consegue representar muito bem o que é Gotham, né? O que é essa cidade cheia de defeitos, cheia de problemas, né? Então aqui o que deveria ser preto nunca é um preto real, é um preto sempre com tons de verde, né? Uma coisa muito rica que a gente consegue ver nitidamente aqui. Mais uma cena aqui, né? Dessa vez ele começa a dar a gargalhada dele lá, que é uma gargalhada de tristeza, o que é muito curioso, né? Um palhaço gargalhado de tristeza. E aqui a gente percebe mais uma vez, né? Esses pigmentos de verde, tocando um pouco a cena aqui, ó, ele continua triste. E aí a gente tem esses piscares, né? Esses piscares, né, de quando o vagão ele vai saindo de um lugar que tem muita luz para um lugar que tem pouca luz é muito interessante, porque isso vai criando ritmo junto com toda a trama, né? Então a tela fica piscando, a ação vai acontecendo e você fica com uma certa agonia, você fica com a expectativa de que algo vai acontecer e fica esperando. Mais uma cena aqui só para reforçar o que eu tava falando, né? De que aqueles 3 caras começaram a perturbar a paz do nosso personagem principal. Essa cena aqui é muito curiosa da gente analisar, porque aqui a gente só tem basicamente uma luz que está iluminando o nosso personagem, que é uma luz que a gente pode chamar de topper ou de hair light aqui, né? Porque ela tá batendo direto no cabelo, né? A topper porque é de top, de cima, né? De topo, então ela tá iluminando de cima para baixo, por isso esse nome. Hair light porque ela tá iluminando o cabelo, né? Ilumina um pouco dos ombros aqui, ela dá um certo destacamento do fundo, mas o mais interessante não é a iluminação em si, o mais interessante é que o rosto dele não está sendo iluminado, denotando que existe algo obscuro dentro dele, algo que não está sendo revelado. E aí, para você que já assistiu, é claro que essa cena aqui, os 3 caras começam a bater nele. E aí, ponto importante que eu preciso trazer aqui é que ele tá num trem, num metrô. O metrô, ele é um meio de transporte, um meio de transição, um algo que te leva de um lugar para o outro. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? O nosso personagem principal, ele era maltratado o filme inteiro. Em todas as outras cenas até aqui, ele era transcrito em cores frias, em cores tristes, com pigmentos de verde para mostrar que existe um tom de corrupção, algo perverso no meio da sociedade, né? São essas as mensagens que essas cores estão trazendo pra gente. Até que ele finalmente decide revidar, até que ele finalmente decide descontar tudo aquilo que ele reprimia. E aí ele saca a arma e começa a atirar nas pessoas, né? E esse momento é muito interessante, essa cena, que esse frame é muito interessante porque ele é literalmente o ponto de transição entre uma luz que está muito fria, muito caótica, para uma luz quente e confortável.
E aí perceba que agora, saindo do trem, saindo desse ponto de transição, ele é iluminado por uma luz quente. Ele tá num ambiente quente, num ambiente confortável, né? A iluminação também que tá sendo feita nele é a mesma, é aquela hair light, só que ela se aproxima muito mais de uma ring light, né? Uma luz que contorna o cabelo dele e transmite uma aura. Ele também está sendo filmado de baixo para cima, ou seja, de contre-plongé, que dá um ar de superioridade para ele, né? Que deixa ele um pouco mais imponente. Então ele sai de um lugar de submissão para um lugar de imponência, né? Para um lugar de poder mesmo. Mais uma cena aqui, ó, só para mostrar o quão agora a gente está vendo cores quentes, né? Apesar de ter esse preto aqui, que na verdade não é bem um preto, é um preto meio azulado, isso aqui na verdade é muito mais para equilíbrio, mas as cores principais aqui, o que está mais forte é essa luz alaranjada, né? Essa luz de calor, de conforto. E o que é muito curioso para a gente analisar é que quando o nosso personagem principal estava trabalhando, estava tentando ganhar a vida com o seu próprio suor, ele era recriminado, ele era maltratado e a luz, ela era toda caótica como o mundo em que ele estava vivendo. Quando ele assume e para de reprimir aquilo que ele guardava dentro dele, quando ele começa a externalizar tudo aquilo que ele sentia, no caso, que aqui nessa cena foi sacar a arma e se defender, assim, de quem estava atacando ele, a iluminação agora mostra pra gente um ponto de conforto, um algo agradável dentro da vida dele, sempre em contraponto uma coisa com a outra. E é por isso que a coloração é tão interessante. A coloração, ela reforça e também conta histórias pra gente. E eu escolhi esse filme porque Coringa, pra mim, é um dos filmes mais extraordinários em termos de coloração e história, porque em uma sociedade caótica, talvez um ato de sanidade seja se entregar à loucura, né? Então, é muito interessante a gente analisar esses pontos do filme, e Coringa é um filme sensacional pra gente tirar essas análises, né? Bom, então foi isso. Espero que tu tenha gostado dessa análise bem rapidinha, assim, só pra mostrar mesmo de uma maneira até sucinta como é que as cores conseguem reforçar as ideias e ajudar a contar as histórias também, tá? Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.